E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre se conectar realmente com a consciência coletiva. Eu explico sobre isso. E desmistificar todos os fanatismos místicos, esotéricos, surreal e enxergar tudo como algo natural pela qualidade da consciência coletiva. E como isso é importante no processo de recuperação em cima da sobriedade e abstinência com álcool e drogas. Vamos lá, vou explicar para vocês, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro na família FADQ. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados, você encontra na livrariaatlântico.com.br. E eu tenho o meu primeiro livro, O 30 Anos Fudeu, narrado por mim mesmo. É um audiolivro que você encontra na tocalivros.com. Pois então, a ideia, né, da sincronicidade e a consciência coletiva, eu já tenho ela há um bom tempo dentro de mim. E eu já vivo isso também de uma forma muito natural há muito tempo. Mas, cara, eu acredito que a maturidade, né, o aspecto da idade, a idade mesmo, né, eu tô com 41 anos, e essa constância nessa prática de observação interna junto a uma observação externa, ela tá começando a ficar muito natural e realmente amadureceu. E principalmente isso por causa do meu tempo sem o uso de álcool e drogas, né? Eu tô indo para 12 anos sem o uso de álcool e drogas, sem lápis, recaída e volta ao uso. Então, independente das dificuldades que eu viva, nas alterações de humores, momentos excitado, eufórico, colérico, triste, melancólico, deprimido, inclusive, transitando entre as ideações e quase arquitetura suicida, todas essas oscilações, elas não afetam a minha edificação da sobriedade e da abstinência. Então é importante em algum momento você entender que são fatores distintos, mas que tudo só é possível se você se mantiver sem o uso de álcool e drogas, tá? E agora eu estou alcançando níveis imediatos nessa resposta na comunicação com a vida. Uma das coisas que tem acontecido comigo, principalmente agora, é trazer essa desmistificação, porque a consciência coletiva, a sincronicidade, as coincidências, o acaso, os fenômenos da existência e da existência subjetiva, ela acontece com todos. Obviamente, né, uma pessoa que é muito fechada, ou que seja totalmente fanática, são pessoas que vão ou para um ceticismo absoluto, né, ou uma dureza, até mesmo por um mecanismo de defesa, ou esse fanatismo, né, que toda e qualquer coisa são atributos de qualidade espiritual, energética, mística. E assim, nenhum nem o outro tá errado ou tá certo. O que importa é como você fica bem. O problema é que, quando se tem problema com álcool e droga, quando é um dependente, um adicto, um viciado, um alcoólatra, seja lá o que for, todas essas impressões, elas entram em níveis potencializados, né? Então as experiências de qualidade subjetiva mística, elas serão muito grandes, né? Mesmo que sejam projeções egóicas, ou representatividades alegóricas, arquétipas, dentro daquilo que você já tem e que você projeta e assim se concretiza de uma certa forma. O ponto nisso tudo é que você tem um registro de uma coisa muito grande, tá? E aquilo que eu sempre falo, não importa se é um delírio, uma alucinação, uma paranoia, uma viagem, uma loucura, ou algo real, tá? Não importa, porque o que você sente, o que você racionaliza, intelectualiza, as suas sensações, né? As suas conversões somáticas, né? Sensoriais no corpo, elas serão reais, elas são reais.
E aquilo tá dentro de você como real. E depois que você começa a ficar sem o uso de álcool e drogas, começa a encontrar novas verdades, começa a viver a realidade mesmo, é um pouco triste e revoltante perder aquela sensação que você já teve. Porque na realidade, de uma forma limpa, é muito difícil alcançar esses níveis, né? Eu já fiz alguns vídeos e eu trago alguma relação muito parecida como, não de uma forma pejorativa e nem com desdém, mas cara, se você usa um LSD inteiro e entra num estado meditativo, você vai ultrapassar os cosmos, vai transcender e vai ter ali sensações que careta você jamais conseguiria, né? Agora, se você passa 50 anos meditando careta, cara, depois de 50 anos talvez você encontre a mesma coisa, só que de uma qualidade totalmente real. Que também é um pouco confuso, complexo esse assunto, e eu não quero falar sobre isso, mas são coisas muito comuns, assim, né? Às vezes nós temos um estímulo, através de um subterfúgio, para alcançar níveis que careta a gente não conseguiria. E o grande ponto nisso tudo que eu estou dizendo é o seguinte, eu hoje estou vivendo uma resposta quase que imediata da vida. E eu preciso de respostas. Eu sou uma pessoa que necessito ter domínio sobre as situações, porque eu já vivi muito perdido, inclusive nas minhas próprias mentiras, por causa do uso de álcool e drogas, que tem uma consequência de não conseguir lidar com a realidade, então fugir do desprazer, buscar o prazer, criar cenários, fantasias que o álcool e a droga me proporcionava. Quando eu fiquei careta, tudo isso foi por terra, eu tive que me adaptar à vida de uma forma real. Então qualquer coisa que aconteça comigo, eu preciso entender o que está acontecendo, e eu preciso compreender o que eu sinto para que eu possa então viver aquela realidade de uma forma que seja ok para mim. Seja ela difícil, simples, boa, ruim, havendo compreensão e entendimento, pelo menos eu consigo viver. Mas quando eu não tenho, eu fico ainda muito perdido, porque eu entro em quadros de sensações, pensamentos, projeções, etc., que me confundem a realidade. A grande dificuldade que eu tenho muitas vezes, não no espectro de esquizofrenia, mas também que seja, não tem problema, ou de mediunidade. O ponto aqui não é dizer qual seria o juízo de valor entre certo e errado, mas aquilo que funcione para você, que faça bem para você e que você consiga compartilhar também aquilo que você entende de bem. Então eu preciso ter esse domínio. E as respostas que eu tenho, elas são respostas que qualificam a minha certeza em estar realmente no caminho. Porque uma das coisas que acontece bastante é o fato de viver sacrifícios e benefícios, onde constantemente eu me condiciono dentro de alguns sacrifícios que eu entendo, né? Para que eu alcance os benefícios que eu também entendo com aquilo que eu quero para mim. E a vida, ela vai me respondendo. Então, cara, eu vou trabalhar o aspecto do álcool e da droga. E aí entra o que eu quero dizer, porque como eu estou há 12 anos, praticamente 12 anos sem uso de álcool e drogas, sem lá para você recair de volta ao uso, o álcool e a droga, eles estão relativamente distantes. Eu tenho muito respeito ao vício, é muito mais forte do que eu, mas conforme eu tenho aí uma manutenção contínua, ele fica cada vez mais para trás. Então o álcool e a droga é uma coisa que, para mim hoje, dentro de todo o respeito, é algo que eu não vou fazer agora, tá? E dentro desse agora, eu estou indo para 12 anos sem uso de álcool e drogas. Então, a cada momento, a cada segundo, quando há um ponto de perigo em relação ao uso, eu estabeleço o agora não vou usar, tá? Então, outras coisas se manifestam. As migrações, como nós trabalhamos bastante em 2023, entre outras distrações, substituições, compensações. Conforme eu vou sacrificando
o não consumo, né, de algo que de repente iria anestesiar ou me promover ali uma saciez, eu consigo vetar algo que me faria mal. Mas eu também já compartilhei isso em alguns vídeos. Não executar algo que poderia me saciar naquele momento acumula. Então eu vou recalcando aquela energia. Se eu não conseguir escoar ela ou entrar no que eu quero dizer, que é ter uma resposta de uma consciência coletiva, a consciência coletiva, só um parênteses, cara, nada mais é do que você ter, de uma certa forma, mesmo que dentro de uma natureza subjetiva, a conexão com todos os elementos existentes da vida. Então é como se eu pensasse em alguém e encontrasse essa pessoa hoje, amanhã ou durante a semana. E aí eu vou dizer, porra, cara, pensei em você, meu, caralho, a gente tá se vendo, olha que inusitado. Sendo que eu fui pra um lugar que eu nunca vou, e ele também, e aí nos encontramos e foi inusitado pros dois. Essa é uma espécie de sincronicidade de consciência coletiva, porque de uma certa forma é como se as nossas consciências estivessem ligadas no tempo e espaço, atomicamente, celularmente, e aquela intenção fizesse com que nos encontrássemos. É basicamente isso. Isso pode ser vivido com qualquer coisa, né? As qualidades vegetais, minerais, espaciais. É que aí já fica muito amplo e é uma conversa que exigiria uma outra atenção. E não é sobre isso que eu quero falar. E tem muito mais do que isso e também várias outras perspectivas de entendimento. Mas para ficar claro é mais ou menos isso. Você pensa algo, sonha algo, sente algo, e aí durante o dia isso acontece, ou durante a semana acontece, é porque estamos conectados de uma certa forma, tá? Mas para entender isso você tem que ter uma qualidade aí de compreensão sobre todas as naturezas micro e macro da existência universal. Mas é possível, aqueles que de repente não têm esse tipo de conhecimento, tem como explorar e melhorar muito mais essa minha tentativa aqui de expressar o que é. Portanto, eu tenho vivido constantemente essas respostas. Eu estou passando por uma série de questões onde eu preciso me abdicar, né, me retrair de uma certa forma. Eu preciso negar muitas vezes um impulso, uma pulsão, um desejo que poderia de repente me gerar mal. E aquilo, mesmo que eu não consiga escoar, porque, cara, eu não tô conseguindo treinar jiu-jitsu, cara, eu tô com uma vida extremamente limitada, quando eu tenho tempo livre, eu tenho diversas outras coisas para fazer, são muitas obrigações, muitos compromissos, muitas responsabilidades. Viver, como eu também já fiz vídeo, cara, te demanda uma atenção muito grande. Para você viver bem, demanda uma atenção maior ainda. Então, se você quer ter uma casa harmoniosa, alimentação disponível, saúde, sanidade, entretenimento, etc., cara, você precisa executar várias coisas, sabe? Começando por arrumar a cama, começando por organizar as coisas, projetar logísticas, repor necessidades de consumo. Então são muitas tarefas, né? E essas são as básicas, são os alicerces mínimos operacionais. Então você precisa constantemente ter uma prática para você conseguir viver bem. E dentro dessas coisas, tudo que eu estou vivendo faz com que eu constantemente me veja lutando contra impulsos, né? Então, porque essa é uma natureza também muito comum da adicção. O adicto, na sua qualidade egocêntrica, obsessiva e compulsiva, não uma regra, não uma máxima, não para todos, mas a grande maioria, teve o álcool e a droga como objeto de solução, né?
para poder ficar mais desinibido, para poder esquecer alguma coisa, para poder relaxar, sabe? Para ganhar coragem, para poder, sei lá, cara, ampliar os sentidos. E quando você não tem mais o álcool e a droga, essas coisas elas continuam com esse registro daquela lembrança daquilo que é bom. E é muito comum esquecer o que era ruim, né? Então, careta, e tendo que viver todas essas coisas, você constantemente vai encontrar dentro de você momentos onde você não tem o que fazer. Você simplesmente tem que viver o que é. E viver o que é, muitas vezes, é negar todas as suas vontades, tá? E mais do que isso, você não só nega as suas vontades, como se você quiser ter um resultado melhor, você tem que se prontificar com uma série de outras coisas para você alcançar o que você quer de bom. Então é super complexo. Isso é normal para todos, tá? Não é uma maldição ou um privilégio do adicto. A diferença é que o adicto tem um agravante que é totalmente destrutivo, pior ainda, né? É uma doença que é incurável e ela é progressiva. E a sua progressividade, ela inclusive atua quando limpo. Porque se você não injeta uma série de coisas que possam fazer com que você se torne uma pessoa melhor, você só fica limpo e a doença ela vai progredindo, porque a progressão da doença ela é em cima da inabilidade, da impotência, da dissimulação, do egocentrismo, né, numa qualidade de vitimismo ou de pseudo-superioridade, de egoísmo, sabe? Então é importantíssimo você cultivar coisas boas. Dentro dessa consciência coletiva que eu estou dizendo para vocês, é porque eu tô constantemente vivendo muitas coisas que eu vou resistindo. E 2023, elas foram vividas de uma forma muito visceral, muito latente, foi muito doloroso. Nesse ano de 2024, elas continuam iguais e estão inclusive aumentando algumas dificuldades, mas eu vim me prontificando para que eu não viva mais de uma forma tão sofrida. E nesse ano eu não tive nenhum sentimento de tirar a vida ou de morrer como solução por estar tão insuportável a existência, e não me encontrei em nenhum momento num comportamento depressivo, que eu vivi também bastante o ano passado. E as minhas alterações de humores, elas estão relativamente equilibradas. Óbvio que tem momentos que eu tô muito triste, muito chateado, preocupado, desesperado até. Em outras eu tô com raiva, ódio. Na verdade eu não tenho sentido muita raiva, muito ódio. Eu tô muito feliz com isso. Mas eu tenho vivido muito tédio. Eu estou hoje novamente num momento sozinho, que, poxa, por sorte eu vou conseguir trabalhar hoje, adaptando a minha agenda devido às férias escolares. Mas eu tô com algumas janelas muito livres que eu já fiz tudo, já tá tudo organizado, tá tudo arrumado, consegui responder os comentários no YouTube, responder as pessoas também no Instagram, conversei com as pessoas que estavam ainda numa fila de atenção, tô com tempo livre para fazer um conteúdo. Então assim, eu tô otimizando, mas não há entretenimento, não há diversão, não há possibilidade de fazer qualquer outra coisa. Tá chovendo, tá frio, sabe? Só que aí, como eu tô passando por todos esses processos que foi iniciado em 2023 e agora eu tô começando a viver eles, eu acabei de ter uma resposta da vida, de novo nessa consciência coletiva, nessa sincronicidade, que, mano, eu parei e eu falei, caralho, eu não acredito. E o que eu quero realmente deixar aqui pra gente é o seguinte, não tem efeito, deixa eu me corrigir, pode ter efeito espiritual místico. Eu não descarto a possibilidade. Mas tudo que está sendo vivido, porque eu necessito de domínio da realidade, está sendo vivido através de uma consequência simplesmente quântica. A minha conduta quântica, dentro de sacrifícios e benefícios, ônus e bônus, ela tem uma somatória de um propósito, de um objetivo, de um sentido, uma compreensão do tempo, pois existe modus operantes possíveis neste tempo real,
né? E em contrapartida, a todo instante, eu estou recebendo uma comunicação da vida, porque eu estou conectado com a vida, eu faço parte dentro do meu microcosmos, com o meu macrocosmos, eu faço parte do todo. Então as coisas elas estão acontecendo e é como se eu tivesse a resposta que eu preciso, do tipo, porra, mano, eu deixei de fazer isso, deixei de falar aquilo, deixei de, pensar isso, caralho, mano, eu não tô conseguindo fazer isso, eu preciso resistir a isso, caralho, mas pra eu conseguir ter aquilo, eu preciso fazer isso. Mano, é uma densidade de resistência, de resiliência, de pujança, mano. Você fala, caralho, mano, e aí? E você vai descobrindo os seus limites e vai expandindo e vai resistindo. E aí você fala, mano, e aí? Isso, como que vai ser? Quando que eu vou começar a ter? Aí vem a vida e mostra. Aí você fala, caralho, mano, eu só não vou ter o que eu estou me preparando para, como eu já tenho. Então é uma explosão de percepção da vida real. E quando eu decidi fazer esse vídeo com vocês, porque eu tô aqui ouvindo uma música, fiz tudo o que eu queria, tive a minha resposta na vida, né? Aconteceu uma coisa incrível agora. E são coisas simples como eu disse, só que se você tá atento, se você se conecta com o amor, com a paixão da vida, e de novo, eu não descarto a possibilidade de eu vir aqui desesperado, achando que eu não vou conseguir, porque isso é normal, mas eu estou me condicionando para eu não entrar de novo naquele sentimento. E de novo eu repito, cara, se eu tô há quase 12 anos, 2023 eu deixei muito ilustrado tudo isso, é porque eu vivo isso, mano, há uma década. Então são ciclos, só que dessa vez eu estou mais maduro, com mais consciência, mais tempo limpo, então eu estou mais disposto a conseguir viver melhor e não tão sofrido, né? E aí eu pensei aqui, falei, eu vou compartilhar essa ideia também, eu acho que é legal, pode contribuir. E aí eu tava pensando, cara, porque no final das contas, todo esse processo que eu tô compartilhando com vocês, ele mostra como realmente é muito enigmático dentro do mistério da existência, o mistério da vida, junto ao mistério da recuperação, conteúdos e compartilhamentos de uma vida continuada, né? Eu acabei trazendo o início da recuperação, mesmo estando já sem o uso de álcool e drogas, mas é porque é muito mais fácil sentir e se identificar com as dificuldades. E é o que nós mais encontramos por aí, né? Os meus livros retratam isso. Tudo bem que conforme a cada publicação eu vim trazendo um pouco mais o prisma da recuperação, de uma vida sem uso de álcool e drogas. Mas é muito comum sentirmos e nos identificarmos e vivermos as dificuldades. Então, esses conteúdos que eu tô trazendo, né? Acabei deixando de uma forma bem livre também a criação de conteúdos para esse ano. A ideia é a desconstrução e a desfragmentação da adicção. Mas tudo que eu estou dizendo é uma desconstrução e uma desfragmentação porque eu vou separando os pensamentos e os sentimentos, identificando os melhores comportamentos para uma projeção, uma perspectiva um pouco mais focada mesmo, em cima de objetivo, de propósito. Então é o que a gente tem agora nesse início de 2024 com os vídeos que eu tô fazendo, com alguns espaçamentos, já não tô criando, né, e compartilhando tantos vídeos, porque as atenções são outras, mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, de uma certa forma, eu continuo fazendo as mesmas coisas que iniciaram-se, inclusive, em 2010, quando eu comecei a escrever, que é simplesmente compartilhar as minhas experiências, né, hoje, junto com estudos, aprimoramentos, as convivências compartilhadas. Então, eu tenho aglutinado cada vez mais elementos ao nível de compartilhamento, mesmo que seja pessoal, né? Aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos. Então, eu fiquei pensando, falei, cara, o que eu vou compartilhar, o que eu estou compartilhando, o que tem acontecido agora, é muito mais uma retratação, uma impressão de uma vida continuada sem o uso de álcool e drogas.
E mais do que isso, todas as complexidades nessa trama infinita, né, que é o vício, muito profundo, cruzada com diversos aspectos, onde temos que ter, cara, uma mesa de operação com diversos plugins para poder entender várias situações de várias áreas infinitas, é o amadurecimento. Eu tô compartilhando, foi essa a sensação que eu tive. Eu tô compartilhando com vocês o amadurecimento da recuperação. O amadurecimento da idade. O amadurecimento da consciência, né? Talvez eu esteja embrionariamente, né, um prelúdio, ou não, uma reciclagem, né? Porque de nada a nada são 12 anos sem uso de álcool e drogas. Talvez eu esteja finalmente, e assim eu espero, né, entrando na frequência da recuperação, sem tanto ficar preso às dificuldades da adicção. Né? Por isso que eu estou tomando cuidado em dizer, porque eu tenho muito respeito ao aspecto do vício, da adicção, da doença, e ela transita constantemente. Eu já tive momentos bons, como eu estou compartilhando com vocês, e retomei, né, em 2023, uma grande dificuldade. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Eu não deixei de ter as dificuldades. O que mudou é como eu estou lidando com elas. Né? E uma das coisas que tem acontecido bastante para mim é essa comunicação com a vida. Quando eu falo que eu estudo a mim e estudo a vida, é por isso. Porque eu vou ali, para a gente encerrar, só para deixar bem fixada a ideia da consciência coletiva e a importância disso ser aplicado na recuperação aos que se identificam. Conforme eu vou realmente resistindo uma série de coisas que eu sei que não me fazem bem ou não me fariam bem, e ainda assim eu não consigo gozar um fruto de benefícios, né, através desses sacrifícios, basta que eu continue. E o ponto inegociável da nossa conversa é o fato de não usar álcool e drogas. E somente sem o uso de álcool e drogas é possível avançar. E às vezes, esse nível de caminho, de trajetória, de jornada, ele é vivido por um tempo muito longo. Para a gente tentar deixar aqui uma compreensão um pouco mais assertiva, se eu estou começando a ter novamente níveis de leveza na recuperação, é porque eu estou há 12 anos trabalhando isso. Cada um tem o seu caminho. Eu já tive sensações assim, principalmente após os meus 2, 3 anos sem uso de álcool e drogas, que aí eu comecei a ficar mais leve. Mas eles não estavam consolidados. E talvez hoje ainda não esteja consolidado, e talvez não se consolide nunca, né? Mas a cada registro dentro do ciclo e da impermanência, quando eu volto da grande dificuldade, eu já tenho mais intimidade, mais destreza para poder viver as coisas de uma forma mais leve, que é o que está acontecendo comigo agora. E aí começa a ter real sentido e prazer em não usar álcool e droga. E ter toda a possibilidade da vida para conseguir fazer as coisas. Então, e para mim, né, a resposta, ela tá nessa consciência coletiva. É quando a vida se comunica comigo. É quando as coisas que vão acontecendo, e não é uma comunicação direta, é porque eu tô atento, eu tenho isso desde criança. Então eu observo a vida, eu observo as pessoas, eu me observo. Então as coisas elas estão acontecendo naturalmente para todos e sem a necessidade de se mostrar para mim. Sou eu que estou enxergando e representando, deixando de uma forma simbólica aquilo que para mim faz sentido e corrobora aos meus esforços em viver bem. E tá sendo gostoso, porque eu tô tendo isso constantemente. Então hoje eu tô me sentindo muito feliz e aliviado, porque, cara, os dias que tem passado aí, desde o começo do ano, eles têm sido, assim, constantemente dialogados comigo. Falando, cara, é isso, eu preciso dessa resposta, sabe? E essa resposta, hoje, ela tá, assim, mais dinâmica. E ela não é constante, ela não é diária. É quando eu estou pronto para poder simbolizar algo que faça sentido para mim, né?
mas ela já é vivida há muito tempo e dentro disso, hoje é mais possível porque eu estou mais conectado comigo, tá? Mas eu passei longos períodos e certamente vou passar, né? Porque é muito difícil se manter o tempo inteiro flat, né? Nem é bom, na verdade, é importante que existam alterações para você se ressignificar e descobrir novas expansões e preservar limites saudáveis. Mas dentro disso, essas respostas, elas estão realmente me mostrando que eu tô no caminho, cara. Que eu tô no caminho. É isso, sabe? Porque também é difícil muitas vezes, e aí entra uma outra face da recuperação pra gente encerrar a conversa. Às vezes você precisa fazer todas essas coisas quando não mais, e você não terá respostas. Mas no fundo você sabe que aquilo que você está fazendo talvez seja a única forma de você conseguir fazer algo diferente. E aí a gente volta no aspecto do vício, da sobriedade, da abstinência. Em alguns momentos, e eu posso viver isso de novo, com certeza eu vou viver isso de novo, mas a diferença é o tempo de atuação. A única coisa que eu tinha era não usar. Em outros momentos, não tirar a vida. Em outros momentos, não ficar dominado pela depressão, né? Em alguns momentos, os três juntos, quando não mais. E aí entra uma projeção diferente, que é somente de resistência. Mesmo tentando implementar ações criativas, não resultando, você precisa continuar sem o uso de álcool e drogas. Porque a vida ela vai girar, o ciclo existe, você vai se conectar novamente, pessoas, coisas, não importa. E aí você começa a novamente encontrar esperança, caminhos, possibilidades. Então, é uma comunicação infinita, né, cruzada sobre várias faces, onde em algum momento você vai precisar somente resistir, quando muito colocar uma ação criativa, e em outro você vai realmente conseguir fluir. Não importa se há comunicação ou não, se há resposta ou não. Você já tem que saber, para nós adictos, né, deixando assim, que, cara, usar álcool e droga não pode, não quero, não dá. Para que eu possa ter qualquer tipo de resultado diferente, esse daqui é o mais importante de todos. Não importa quanto tempo dure de sofrimento, dor, prejuízos, cara, inabilidades, impotências. Conforme você vai resistindo e caminhando, as coisas elas serão possíveis para que você chegue num momento bom. E de novo, dentro do ciclo, isso é infinito. Então você vai aprendendo a lidar. O que está acontecendo comigo hoje, para realmente encerrar, é que dentro de todos os ciclos, oscilações, fases, transitoriedades, volatilidades, etc., os registros de superações, eles estão agora mais dinâmicos. E mais do que isso, né? Olha, eu percebi com vocês. O tempo que eu fico leve, melhor, feliz, pronto, etc., é maior. Então, na balança, eu já estou vivendo melhor. E a resposta tem sido dada pela vida. E quando eu falo vida, são todos, tá? Vocês, pessoas, vegetais, animais, minerais, enfim. Basta estar atento e aprender a ler você e a vida. Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!